Glória a Jesus! Glória a Deus e glória a Jesus! Mais uma vez aqui, né, irmão Josias? Olha aí, pessoal, se não for pedir demais, quem não é inscrito ainda no canal Josias Dia, quem não é inscrito ainda no canal José Alberto, por gentileza, por favor, se inscreva em nome de Jesus, não paga nada, é de graça, né? É verdade, meu irmão. O único que paga alguma coisa para você assistir essa live somos nós, eu e o varão, porque Deus chamou e quer te chamar também para pregar contra essas heresias do sistema religioso. Nós não estamos aqui para falar mal de pastor, porque não interessa a vida de pastor A e B. Não, nós não somos juízes nem para falar mal da igreja. Mas estamos aqui para combater a heresia do dízimo do sistema religioso. Louvado e agradecido seja Deus. Para pregar, combater contra essa heresia, a gente paga um alto preço, né? Mas para você assistir é de graça. Mas só nós sabemos o preço que pagamos, mas temos a convicção que um dia, lá na eternidade, iremos ser galardoados. Essa palavra mesmo? É verdade. Vamos ser bem-aventurados, porque nós não estamos aqui para enrolar você. Nós não estamos aqui querendo seu dinheiro. Não. Nós estamos aqui por amor às almas. Então é uma honra Deus ter trazido aqui na minha humilde residência. Aliás, eu estou aqui na loja aqui de Teles, né? É uma honra ter aqui o diácono José Alberto, né? Graças a Deus. Foi Deus que uniu a nossa amizade. É amizade. uma honra muito grande. E estamos aqui para falar, não de nós, não o que nós queremos falar, não o que a gente pensa, nem o que a gente acha. Mas isso aqui, ó, Bíblia. Graça e Pai, meu amado, querido. Amém, José. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos queridos, mais uma vez aqui, ó, diácono José Alberto, para quem não me conhece aí, ó, tá bom? Vamos compartilhar, vamos ajudar o Reino de Deus crescer, né? Porque o nosso trabalho aqui, tenho certeza que não é em vão, não é em vão. E você compartilhar e você ajudar, aí pronto, aí o seu galardão, o meu galardão, com certeza vai ser muito grande diante de Deus. Hoje nós temos um privilégio muito grande, essa questão da internet, né? Essa coisa, porque isso aqui é um instrumento muito poderoso. É um instrumento porque a gente está aqui na Paraíba e está lá do outro lado do mundo, é uma coisa muito gloriosa. É uma coisa que a gente está indo onde a gente nunca foi, né? Nunca foi, José. Mas glória a Deus. Vocês estão vendo a gente graças à internet, né? É verdade, glória a Deus. E também através da internet você está aprendendo aquilo que não se aprende na escola dominical, viu? É verdade. Porque todos os pastores, todos os dirigentes, que ele é assalariado, jamais ele vai falar mal do dízimo, né? É verdade. Porque sabemos que, eu não vou citar o nome da igreja, mas muitas igrejas aí, os pastores é assalariado. Então, se ele for falar aquilo que eu e o diácono Alberto fala aqui, meter o pau no dízimo, ele vai ser excluído. E por ele ser velho, está difícil emprego para quem é novo, imagina para quem é velho. Aí muitos não têm a ousadia, a coragem que nós temos. Então Deus está levantando homens corajosos para combater essa heresia que Deus não está se agradando desse judaísmo no cristianismo. Mas eu não quero tomar muito tempo porque Deus quer usar o vaso aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Josias, é o seguinte, quanto tempo você tem de crente? Eu nasci no berço evangélico, na Igreja Evangélica Cristã, saudoso pastor Manuel dos Seus Dias. Quantos anos? Estou com 51 anos, irmão. 51 anos. Eu tenho uns 51 anos, nasceu no berço evangélico, né? Eu tenho 56. Eu aceitei Jesus em 84, estava com 17 anos de idade. Hoje, pela misericórdia de Deus, 40 anos. 40 anos no caminho do Senhor. Josias, durante esse tempo que você se dedicou-se e vem se dedicando à palavra de Deus, você tem aprendido com Deus, sim ou não? Sim, muito. Nós temos aprendido com Deus. Aprendido muito. É verdade. Não é em vão. Não é em vão a gente ler a Bíblia. Não é em vão. Às vezes as pessoas acham uma dificuldade tão grande, mas é o diabo, é o inimigo. Porque quando uma pessoa vê uma Bíblia, ele diz assim, nossa, é livro demais, para entender esse livro, para estudar esse livro. Homem, se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, homem, esse livro não é nada. Você, para entender a Bíblia, o que eu aprendi durante 40 anos, o que José aprendeu durante 50 anos, entenda bem como é que é as coisas. A gente não aprendeu na igreja. Entenda bem como é que é as coisas. Lendo a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus,
estudando a palavra de Deus. Então, para a gente conhecer o conteúdo, para a gente conhecer realmente o que está escrito dentro da palavra de Deus, não é fácil não é fácil não, porque a Bíblia, como se diz, uma biblioteca, né? Ela é um livro que contém 66 livros, né? A Igreja Católica aí, ela tem mais de 7 livros a mais, né? 7 livros a mais. Mas nós não temos aqui 66 livros, é uma biblioteca, é uma Bíblia com vários livros, vários livros, escrito por muitos homens, escrito por muitas pessoas, entendeu? Pelos profetas, pelos apóstolos de Jesus. Então, um livro, mas só que homens que realmente tinham o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu leio o Novo Testamento, eu vou buscar referência no Velho. Coisa linda, né não? E quando eu leio o Velho, eu vou buscar referência no Novo. Então, tudo está se encaixando, tudo se encaixa. Agora, essa questão de complicação, meu irmão, porque lê a Bíblia, porque tem pessoas que lê a Bíblia para sua salvação e outros lê a Bíblia para sua própria perdição, para sua própria perdição. É verdade. Mas o que eu quero chegar aqui, entenda bem com a história. Veja bem, se tratando de Abraão, se tratando do nosso pai na fé, Abraão, entenda bem como é que é as coisas. A palavra de Deus diz que Abraão, ele vivia no meio da sua família, e o seu pai, Tera, entenda bem como é que é as coisas, seu pai, Tera, era um idólatra. O camarada, ele tanto fabricava as imagens de escultura, quanto vendia e também adorava. Ele adorava Josias. Então, já nos dias de Abraão, entenda bem como é que é as coisas, porque de Abraão até Moisés foi um espaço de tempo, foi quase 1000 anos, de Abraão a Moisés. Agora, nos dias de Abraão, entenda bem, nos dias de Abraão, o seu pai Tera, a gente vai ler aqui a palavra de Deus, mas eu queria que o irmão Josias lesse, Êxodo capítulo 20, o versículo 6, aliás 5, versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo. Entenda bem onde eu quero chegar. Não te escurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quarta geração. Daqueles que me É aborrecem. Entenda forte. bem como é que é as coisas. É forte. Da onde veio Abraão? Da onde saiu Abraão? Da casa do seu pai. Por quê? Por que Abraão saiu da casa do seu pai? Porque Deus o quis tirar Abraão da casa dos seus pais. Por quê? Porque o pai de Abraão vivia outra fé. Ele tinha aquela fé nos deuses que eles fabricavam, entendeu? E naquele tempo já existia o Egito, com certeza ele descia o Egito para vender aquilo ali. Eu acho que ele descia o Egito para vender aquelas imagens, as imagens da escritura. Então, quando Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso foi importado como justiça, Deus achou por certo tirar Abraão do meio dos seus pais. Então Deus chama Abraão e faz promessa a Abraão, sendo que Abraão, crendo em Deus, por outro lado, ele não quis seguir seu pai. Ou seja, não quis jamais se envolver com os deuses do pai dele, Josias. Então, Josias que leu aqui, veja do capítulo 1, Josias. Aliás, do versículo 1 do capítulo 20. Olha aqui, você vai ver e entender melhor uma coisa. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Isso. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou
O Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Lê o outro Josias, o outro versículo embaixo. E o 6 diz: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Olha, no dia de Abraão ainda não tinha mandamento. Não vão dizer, não tinha mandamento. O mandamento, a Bíblia, ela só foi escrita através de Moisés. 1000 anos na frente. Abraão não tinha. Mas veja que coisa interessante. Coisa interessante, Josias. Que mesmo Tera sendo idólatra, o pai de Abraão, e tendo Abraão crido em Deus, mas como foi que ele creu, Josias? Como foi que ele creu em Deus? Porque Deus é Espírito. As pessoas, às vezes, querem adorar uma imagem de escultura porque ela quer ver, ela quer tocar. Porque as pessoas creem naquilo que vê. Agora imagina Abraão que creu no Deus que ele não via. Não via, né? Né, Josias? Agora veio Deus falar diretamente a Abraão. Olha só que coisa linda. Deus falar a Abraão, por Abraão crer em Deus. E por que não falou com Tera? Por que não falou com Tera? Por que não falou com o pai dele, Josias? Uma boa pergunta, viu? Né? Pessoal, por que Deus não falou com Tera? Por que Deus falou com Abraão e não falou com seu pai? Se seu pai era um camarada religioso, no sentido de adoração a ídolos, que a gente vai ver aqui, que o pai de Abraão, ele era idólatra. Ele era idólatras. Entendeu? Então vamos aqui para Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 1. Josué faz memória do povo. Faz memória do povo. Tudo que Deus tinha feito a ele. Josué faz memória. Leva o povo a lembrar daquilo que Deus fez a ele. Entendeu bem como é que é as coisas? Os descendentes de Abraão, Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Então Deus estava falando de quem? Deus estava falando do povo hebreu. Deus estava falando do povo hebreu. Então, tendo Abraão, Isaque e Jacó, sendo, pois, Jacó, e tendo Jacó mentido para seu pai, mentiu para seu pai, entenda bem, tendo Jacó enganado seu irmão para tomar a primogenitura, né? Entenda bem, para tomar a bênção do irmão, saiu Jacó da presença do pai, da presença do irmão, fugiu para a casa de Labão, o seu tio, passando 20 anos lá. 20 anos. Então, o que foi que ele fez? Ele fez esse mal. Praticou esse mal. Então, quando Jacó estava lá com seu tio, a sua consciência doeu. A sua consciência viveu 20 anos sempre martelando. Eu tenho que voltar à casa dos meus pais. Eu tenho que voltar à casa dos meus pais. Eu tenho que pedir perdão ao meu irmão. Eu tenho que pedir perdão ao meu pai. Só que o pai dele, quando ele saiu da presença do pai dele, o pai dele já estava quase morrendo. Já estava muito velhinho. Muito velhinho, que ele mandou agora Esaú pegar um guisado, né, fazer uma caça, e para ele comer, para ele comesse e morresse naquele dia. Então, quando Jacó foge para a casa de Labão, aí passando-se 20 anos, o pai dele já tinha morrido. Agora ele tem que pedir perdão aqui, tanto o pai dele como pedir do irmão. Então ele fez esse mal. Ele praticou esse mal. Só que nos dias de Jacó, quando os filhos de Jacó nasceram, as 12 tribos, olha só o que foi que aconteceu. Porque muitas pessoas dizem assim: meu Deus, até você está sofrendo, está passando pela situação, você diz: meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer tal coisa? O que foi que eu fiz? Só que a Bíblia diz: do que se queixa o homem? Dos seus pecados. Do seu próprio pecado. Porque Jacó não mentiu para o pai, não enganou o irmão. Então, o que foi que aconteceu? Os filhos de Jacó, foi o que com Jacó? O que foi que eles fizeram com Jacó? Então ele vendeu José, entenda bem como é que as coisas. Os irmãos de José venderam José para o Egito, chegaram para o seu pai e mentiram para o seu pai. O que foi que ele disse? Que o leão tinha matado José. E agora? E trouxeram a roupa melada de sangue. Melada de sangue, e Jacó simplesmente, para ele acreditar que José tinha morrido realmente. Mas o que foi que aconteceu? Aí, através dessa mentira, meu irmão, através dessa mentira, desse engano, entenda bem, porque Jacó mentiu, Jacó enganou. Então Jacó passou pelo mesmo processo com seus filhos mentiram para ele, dizendo que tinha matado, que o leão, ou seja, o urso, o leão tinha matado José. Tinha matado José.
Agora está aqui a prova, aqui ó, a prova. Então, que foi que prova que mostraram uma roupa manchada de sangue, suja de sangue. Aí o que foi que aconteceu? Como foi que aconteceu? Aí o pecado deles, entenda bem, o pecado de Jacó e o pecado dos filhos de Jacó levaram ele para onde, Josias? Levaram diretamente para o Egito. E esse povo descendo para o Egito foi encontrar José lá no Egito, olha só. José, tendo encontrado José no Egito, esse povo desce para o Egito, meu irmão, para a terra, para onde? Uma terra que era o que, Josias? Uma terra totalmente contaminada. O Egito, contaminado por quê, Josias? Contaminado pelas suas religiosidades. Porque dentro do Egito, por que o povo adorava lá dentro do Egito? Os egípcios adoravam o quê? Os deuses da mitologia grega. Os deuses da mitologia grega. Só não tinha a questão de adoração a ídolo. Também tinha a magia negra, tinha feitiçaria, tinha adivinhador, prognostador, tinha pessoas que consultavam mortos, consultavam os espíritos adivinhantes, os mortos. Isso era tudo abominação diante de Deus. Era abominação diante de Deus. Só que esse povo descendo para o Egito, Josias, quantos anos eles ficaram lá? Quantos anos, Josias? 4 gerações, ou seja, 400 anos. 400 anos. Agora veja, Josias, o que foi que Josias leu aí no versículo 5. No versículo 5 do capítulo 20. Olha só, depois que Deus tira, versículo 1, Josias, depois de ler, de onde Deus tirou o povo do Egito? De onde tirou? Do meio da idolatria. E Deus tirou Abraão da onde? Deus tirou Abraão da onde? Da casa do seu pai, da casa dos seus pais. Por quê? Porque os pais de Abraão eram idólatras. O pai de Abraão adorava as imagens de escultura. Então ele fazia como vendia. Então ele adorava os deuses. Então Deus tirou Abraão. Deus tirou Abraão. Agora Deus teria que tirar mais de 2 milhões de hebreus. Olha para onde? Para o deserto, para tratar com esse povo, para tirar da cabeça do povo, que Josias, diga aí, veja aí, Josias. Josias vai ler de novo, é muito bom a gente escrever, porque a gente tem 40 anos, a gente pode pregar aqui meia hora, o que a gente prega aqui durante meia hora, a gente passou 40 anos para aprender, e você tem um privilégio de aprender dentro de meia hora. Você vai ler a Bíblia todo dia através da gente. Êxodo 20. Oi, José. É verdade. É verdade, vamos lá, José. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Entenda bom? De onde veio Abraão? Abraão saiu do meio da idolatria, saiu da casa do seu pai. Deus tirou agora Israel do meio da idolatria. Para onde? Para o deserto. No deserto, Deus aplica o quê? O estatuto, lei e juízo, para que o povo andasse agora debaixo do estatuto de leis, até onde, Josias? Até Canaã. Até Canaã, porque Deus queria tirar da cabeça do povo toda idolatria, toda feitiçaria. Então, quando Deus disse, olha, dentro de Canaã, vocês não aprendam, vocês não se chegam a outras nações para que não aprenda as suas abominações. Então estava proibido o povo tanto fazer imagem da escultura, adorar as imagens da escultura. Versículo 23 do capítulo 20, Josias. Veja aí, o que é que diz? Olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Não farei outros deuses comigo, Deus de prata ou Deus de ouro, não fareis para vós, farás para vós. Não fareis para vós. Olha, não há Deus comigo. Deus está dizendo, não há Deus comigo. Lá no Egito, lá tinha os deuses da mitologia grega. Estava lá as imagens da escultura. Mas só que você saindo de lá, vindo aqui para o deserto, vocês vão aprender comigo, não adorar as imagens, não fazer imagem para tipo de nenhuma imagem, de ouro, de prata, não fareis para vós. Então estava proibido. Estava proibido essa prática no meio do povo hebreu. Por quê? Porque Deus queria tirar da cabeça do povo toda a contaminação daquilo que eles aprenderam dentro do Egito. Dentro do Egito. Agora vamos ver o que Deus diz por Josué, depois da morte de Abraão, aliás, depois da morte de Moisés, né? Depois da morte de Moisés, quem guiou o povo agora? Quem estava na responsabilidade agora de Josué. Agora veja o que Josué diz mesmo assim, ó, olha só, capítulo 24 de Josué.
Aliás, Josué, meu querido, viu? Josué. 24. E assim, depois ajuntou Josué toda a tribo de Israel em Siquém. E chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus anciões e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz Deus de Israel: além do rio, antigamente habitaram vossos pais, aí é Tera, pai de Abraão e pai de Noá, e serviram a outros deuses. A outros deuses. Josué está dizendo aqui, ó. Os deuses dos nossos antepassados, o pai de Abraão, serviu a outros deuses. Serviram a outros deuses. Então está confirmando aqui que o pai de Abraão era o quê? Era idólatra. Idólatra. Aí veja o que diz aqui. Mas ele disse. Aí pronto, aí diz assim: olha, Tera, pai de Abraão e Noá, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão. Eu, porém, Deus está falando. Deus está falando. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, também no rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei a Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Isaque dei Jacó e Esaú dei a montanha de Sem, e para possuir. Porém a Jacó os seus filhos desceram para o Egito. Jacó desceu para o Egito e ficou escravizado lá 400 anos, meu irmão, 4 gerações, mas fazendo o que mesmo lá? Aborrecendo só a Deus. Aborrecendo só a Deus, por quê? Porque não tinha lei, não tinha estatuto, não tinha juízo para o povo, José. Então Deus teria que tirar o povo lá do Egito, Deus tinha que tirar o povo lá do Egito para tratar com o povo lá do deserto, para o povo entrar em Canaã. Então tem que tirar da cabeça do povo toda a idolatria. Teria que tirar. Então o povo desceram para o Egito, por causa de quê? Porque Deus quis, não, por causa da desobediência do povo, por causa da desobediência dos irmãos de José, que mentiu para Jacó. Quando Jacó já tinha cometido também pecado, também mentido para seu pai e mentido para Esaú. Olha, José. Então a consequência do pecado de Jacó levou seus filhos também mentir a Jacó. Então, por causa dessa mentira, então levou o povo a descer o Egito. E o povo ficou escravizado em terra totalmente contaminada pela idolatria, pela feitiçaria, por tudo quanto tinha lá no Egito. Então Deus teria agora que tratar com mais de 2 milhões de hebreus. E com quem Deus tratou primeiro? Com Moisés, tirando Moisés. Então Deus levou Moisés para o deserto de Midian. Chegando no deserto de Midian, falou para Moisés, tratando ali com Moisés 40 anos, querido. 40 anos é o tempo que eu tenho de crente, José. Olha só que coisa. Que já pensasse? O tempo que Deus teve com Moisés lá no deserto é o tempo que Deus tem comigo aqui na terra. Agora imagina, quando eu aceitei como Senhor e Salvador. Então eu tenho 40 anos, eu aprendi isso, eu aprendi durante 40 anos. Agora imagina você, dentro de meia hora, 1 hora, você aprender tudo isso agora. Hein, José? Que coisa linda, né, José? Hein, José? Para tentar convencer você a ler as Escrituras e sair da idolatria, sair da feitiçaria, sair de tudo aquilo que é contaminação aos olhos de Deus. Agora imagina. Agora vem Deus, vem aqui, ó. Então, olha assim, ó. Então, versículo 5 do capítulo 24. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles. E depois vos tirei de lá. E vos tirei de lá. Deus está falando. Deus está falando, gente. Deus está falando. E tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. E os egípcios perseguiram os vossos pais com carro e com cavaleiro até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e o egípcio. E trouxe o mar sobre eles, e o cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitaste no deserto muitos dias. Agora vamos aqui, Josias.
o versículo 14. Veja o que é que Josué diz assim. Josué, agora você tem que escolher agora. Ou você vai servir o Deus, ou serve o Deus de Abraão, ou serve o Deus do pai de Abraão. Agora você vai ter que escolher, católico. Você vai ter que escolher. Ou porque você vai querer os deuses de Tera, que é o pai de Abraão, ou vai querer o Deus de Abraão. O que é que você vai escolher agora? O que é que você vai escolher? Veja o que Deus Josué diz. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Aqui é Josué. Agora está na hora. Está na hora de vocês pegar todas as imagens de escultura e fazer o quê? Jogar fora. Destruir todas essas imagens. Daí ele está dizendo. Você escolhe agora, você tem que fazer uma escolha. Escolha agora, quem você quer se ver? Você quer se ver as imagens da escultura? O Deus que o pai de Abraão adorou, serviu? Ou você quer servir o Deus de Abraão? A quem você deve escolher agora? Os deuses do Egito ou o Deus de Abraão? Agora você tem que falar, olha só. Aí assim, porém, ele vos aparece, porém, se vós parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais, se é os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habita. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora escolha, católico. Agora escolha quem você quer servir. Escolha vocês. Agora quem você quer servir. Você quer servir o Deus, os deuses do pai de Abraão, ou quer servir o Deus de Abraão? Porque o pai de Abraão servia aos deuses. Não era o mesmo Deus. Não era o mesmo Deus. Está enganado. Está enganado. Agora, José, versículo 5. Versículo 5 do capítulo 20. Veja o que é que Deus está dizendo. Veja o que Deus está dizendo. Não farás para ti imagem de escultura. Não te escurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Que me aborrece. Entenda bem que foi o que Jesus disse. Então, olha só, eu visito a maldade de quem? De quem? Dos pais, dos filhos, da terceira, quarta geração, daqueles que me aborrecem. Quanta geração o povo passou no Egito aborrecendo a Deus? Quantas gerações, Josias? 400 anos. 4 gerações aborrecendo a Deus. Deus está dizendo aqui, eu vos aborreço. Eu vos aborreço. Ele é assim, olha, a questão dos... Vem, Josias, lê de novo, Josias. Lê de novo, olha. Não te curvarás a elas, nem as servirás. As imagens da escultura. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Daqueles que me aborrecem. Daqueles que me aborrecem. Eu visito a maldade dos pais. Agora, com base nesse versículo aqui, com base nesse capítulo e versículo, com quem você aprendeu a adorar as imagens da escultura? Com quem você aprendeu? Com Deus ou com seus pais? De acordo com esse versículo, com quem você aprendeu? Com os pais, né? Com os pais. Aí eu pergunto, Abraão aprendeu? Abraão quer alguma coisa com os deuses do pai dele? Não. Não quis. Entendeu como é que é as coisas? É o caso do nosso Martin Lutero. Martin Lutero, ele por ser alemão, nascido no catolicismo, seus pais muito praticantes mesmo da igreja católica, então ele foi para o Vaticano, chegando lá no Vaticano, simplesmente lendo a Bíblia, compreendeu, entendeu que não existia mais sacerdote no período da graça, sabendo que tudo agora teria que haver uma mudança, teria que pregar a palavra de Deus. Aí que foi que ele fez? Fez uma escolha. Ele deixou os pais dele para lá, deixou o que aconteceu, deixou o catolicismo, deixou o que foi que ele fez? Deixou o Vaticano, trazendo de lá a Bíblia consigo e começou a pregar o quê? Começou a pregar agora o Evangelho. O Evangelho, porque se nós aqui estamos pregando a palavra de Deus, se nós sabemos disso, porque eu, irmão Josias, nós somos até de igreja, placa de igreja diferente, mas servimos ao mesmo Deus.
servimos ao mesmo Deus, tá? O irmão Josias, ele serviu lá na igreja cristã do Brasil, Igreja cristã. Igreja evangélica cristã. Igreja evangélica cristã. Porque tem a igreja cristã tem igreja evangélica, igreja cristã do Brasil, que é outra, né? Mas a igreja que eu congreguei é a igreja evangélica cristã. Cristã. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, mas estou aqui puxando o saco da Assembleia de Deus, não. E também, irmão José, não está puxando o saco da praga da igreja de Deus, não. Entenda bem como é que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Porque Martim Lutero, depois que saiu de lá, não saiu com praga de igreja na testa dele. Saiu, José? Não. Ele saiu com a Assembleia de Deus na testa? Ele saiu com Batista na testa? Praga de igreja, só tem confusão. Não é, José? Então o que foi que ele fez? Ele simplesmente começou a pregar essa verdade, essa que eu e o irmão José estamos pregando. Sabe, sem consultar pastor, sem consultar fulano, sem consultar ciclano, sem consultar betano. Por quê? Porque a única pessoa que nós consultamos é Deus. É Deus que nós consultamos. Nós estamos pregando aqui o quê? Nós estamos pregando aqui dizendo que o pai de Abraão era idólatra. Você sabia disso? Você não sabia disso. Agora Josué está dizendo. O Josué está dizendo. Agora o povo escolhe. Escolhe agora. Quem você quer servir? Você quer servir ao Deus de Tera, os deuses de Tera, o pai de Abraão, ou quer servir ao Deus de Abraão? A quem você deve escolher, Josias? A quem você vai escolher, né? Você vai escolher os deuses do pai de Tera? Ora, porque a Bíblia diz que Tera, o pai de Abraão, era idólatra. Ele fazia as imagens de escultura para adorar. Mas Deus está dizendo, não faça para ti imagem de escultura. Então o pai de Abraão é desobediente. O pai de Abraão era desobediente, meu filho. Mas por quê? Agora veja as coisas. Então, quando o povo estava no Egito, Josias, as 12 tribos de Israel, mais de 2 milhões de hebreus, estavam ali, tinham aprendido o quê? Os costumes, a cultura do lar, a religiosidade. O povo só não estava escravo, não era só escravo do serviço braçal. Ele também era escravo da religião pagã dentro do Egito, Josias. O povo estava lá adorando mais de escultura. Você adorava ou não adorava os hebreus? O que foi que eles fizeram lá no Egito? O que foi que eles fizeram? Quando deram Abraão para o morto, aliás, Moisés para o morto, o que foi que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então veja como é que estava a cabeça do povo. Então Deus disse, desce depressa, Moisés. Porque Deus sabia, meu filho, de onde tinha tirado o povo. Deus sabia de onde tinha tirado o povo hebreu. De onde? Da terra contaminada, o Egito, tirou da terra da servidão. Porque ele estava escravo, não só no serviço braçal, estava também escravo pela religião. É como hoje, o Brasil é escravo pela religião. Escravo, meu irmão. As pessoas estão aí. Agora, veja, Josias, veja aí, Deuteronômio. Veja o que é que Deus diz para o povo hebreu. Veja o que é que Deus diz para o povo hebreu, para que ele não se olhasse, não se chegasse a outras nações e não aprendesse o que estava aí. Repara só. Capítulo... Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 por diante. Até o 14, Josias. Leia aí para o povo entender. Igual porção comerão, é o 8, né? Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Versículo 9. Quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Isso. Entre ti, senão achará quem faça passar pelo fogo do seu filho. Seus filhos, essa é a magia negra. Isso aqui é magia negra.